Fala moçada, tudo bem? Sou Giovanni aqui, dando continuidade a esse capítulo que fala da origem dos seres vivos. Aula número 4, então, nós já tivemos 3 aulas, né? Uma aula falando de abiogênese, geração espontânea, uma segunda aula falando da biogênese, que a vida surge a partir de uma vida pré-existente, e aí tivemos uma terceira aula falando, né, das hipóteses, né, da origem dos seres vivos, beleza? Nessa aula de hoje, a gente vai abordar agora aqui as teorias da evolução, comparando as teorias da evolução do Lamarck e do Charles Darwin, certo? Então bora lá, gente, sintoniza aí, aula número 4, nós estamos agora na semana número 2, certo? Do seu livro número 2 também, certo? Bora lá então. Vamos começar falando aqui do Lamarck. Jean-Baptiste du Lamarck, um francês, né, um camarada aí, corajoso, né? Por que corajoso, professor? Porque em 1809 ele publica um trabalho falando, né, em relação a uma teoria da evolução. Veja, o Lamarck foi um cara importante porque, primeiro, ele teve coragem de publicar um trabalho polêmico, né? Pela época, uma época meio perigosa para você ficar expondo as suas, né, as suas ideias, principalmente em relação, né, a algo tão polêmico assim como a origem, né, da vida, a questão da evolução, algo bem complexo para a gente começar a ficar falando em cima disso, né? Então, o Lamarck, em 1809, ele publica um trabalho chamado Filosofia Zoológica, ou Philosophie Zoologique, né? Filosofia Zoológica, que vai defender 2 pontos de vista, que vai defender 2 ideias, né? Quais são as ideias do Lamarck? Então, olha só, a gente usa, toda vez que vai falar de teoria da evolução, a gente usa a ideia da girafa, né? Do experimento aqui em relação à girafa. Então, olha só, imagina você observando uma paisagem e você observa que tem girafa de pescoço curto e tem girafa de pescoço longo, ok? E aí, como que o Lamarck explica pra gente, né? Explicaria pra gente a questão de ter a possibilidade, como que surgiu essa girafa de pescoço longo. Então o Lamarck ele iria falar a seguinte situação, ele ia falar assim, olha, tem uma lei chamada Lei do Uso e Desuso. O que é a Lei do Uso e Desuso, gente? O Lamarck dizia que quanto mais uma girafa ela força o pescoço, quanto mais ela forçava o pescoço ou para alcançar frutos, mais, né, ela conseguia se alimentar, consequentemente maior a chance de sobrevivência, certo? Então, de tanto forçar o pescoço para alcançar os frutos, o que acontece? Esse pescoço ele desenvolve. É a lei do uso e desuso. Se a gente usa determinada estrutura, ela desenvolve. Se não usa, ela atrofia. Veja, essa ideia da lei do uso e desuso, ela até pode ser válida para algumas situações, como é o caso da nossa musculatura. Quando o camarada está lá na academia, né, fazendo atividade física, fazendo musculação, ele acaba o quê? Usando muito a musculatura e essa musculatura desenvolve. Outra situação, você está estudando. Quanto mais você estudar, mais inteligente você vai ficar, certo? Então, lei do uso e desuso. Quanto mais você usa teu cérebro, mais inteligente você fica. Isso aqui até pode ser válido para algumas situações bem específicas, como é o caso da musculatura, como é o caso da nossa inteligência, certo? Porque ela também fala da questão da adaptação, né? A girafa, para se adaptar, ela força o pescoço para conseguir obter alimento. Um outro ponto interessante, né, gente? Uma outra vantagem para a gente pensar, qual a vantagem da girafa ter um pescoço comprido? A vantagem é que ela consegue, quanto mais comprido for o pescoço, ela consegue ver um predador vindo de longe e dá tempo dela fugir, certo? Se ela foge, consequentemente, girafa de pescoço comprido tem uma maior vantagem adaptativa, uma maior chance de sobrevivência. Consequentemente, reproduz mais e produz mais descendentes, certo? E aí, o Lamarck ele fala sobre herança de caracteres adquiridos. O que seria uma herança de caracteres adquiridos? Como que vai prevalecer quando você olha, né, e você vê uma população de girafas, você vê que a maioria tem pescoço comprido, certo? Uma ou outra lá que tem um pescoço um pouco mais curto, mas a maioria tem pescoço comprido. E aí o Lamarck disse a seguinte ideia: quando você estuda e fica inteligente, o seu filho ele já vai nascer um Einstein, ele já nasce inteligente. Por quê? Porque ele vai herdar essas características
que você desenvolveu ao longo da vida, certo? Isso daqui, essa ideia, galera, essa ideia é errada, certo? A ideia de que herança, né, caracteres são herdados, né? Isso é errado. Seria mais ou menos eu pensar assim, né? Imagine um casal de halterofilistas, certo? E o filho já nasce lá fazendo flexão. Não, né? O filho já nasce o Rambo. Não, não é válido, né? Nós sabemos que esse cara pode ficar forte, essa mulher pode ficar forte, mas o filho não vai nascer forte, não vai nascer fortinho. Essa herança dos caracteres adquiridos é uma ideia errada, legal? Então, para o Lamarck, né, o ambiente ele é o fator de indução, ou seja, ele induz a mudança, certo? Deixa essa ideia aí para você. Segundo o cientista, a falar sobre a teoria da evolução, inclusive é o pai da evolução, um cara bem importante, o Charles Darwin. Olha só, galera, que interessante, eu acho muito legal, por isso que eu coloco data, não é para você decorar a data, não, né? Mas é só porque às vezes surgem algumas curiosidades interessantes. No ano que o Lamarck publicou o trabalho dele sobre evolução, foi o ano que o Charles Darwin estava nascendo. O Darwin nasceu em 1809. Em 1831, o Darwin fez uma viagem, né? Tem um navio famoso, o HMS Beagle. Esse navio, né, ele saiu em expedição e o Darwin foi convidado a fazer parte dessa expedição. E olha só, o Darwin, né, ele era um playboy, ele era filho de uma família muito rica. Imagine a família mais rica que tem aí na sua cidade, né, é a família do Charles Darwin. Inclusive Darwin, no final da vida, ele escreve, né, eu sabia que meus pais, né, tinham recursos, mas eu não sabia que eles tinham tanto recurso. Ou seja, sabia que meus pais eram ricos, mas não sabia que eles eram tão ricos, certo? Então, ele era um playboy da época, e aí ele vai fazer essa viagem. Mas a princípio ele não vai como naturalista-chefe. Naturalista a gente usa para biólogos de antigamente, não tinha antigamente a disciplina de biologia. Então quem estudava a natureza, quem estudava os seres vivos, era naturalista. Tinha um naturalista-chefe nessa embarcação. E essa embarcação, eles passaram pelo Brasil, pararam inclusive em Salvador, pararam também no Rio de Janeiro. E quando eles pararam no Rio de Janeiro, o naturalista-chefe, ele resolveu ficar por ali. Ele fala, galera, não vou seguir mais viagem com vocês, o Rio de Janeiro, né, é lindo e eu vou ficar por aqui. E aí, nesse momento, quem assume esse trabalho de naturalista-chefe acaba sendo o Charles Darwin. E o Charles Darwin ganha uma grande responsabilidade a partir de então para poder fazer essas anotações e esses relatos, né? Então, temos aí uma viagem que foi simplesmente fantástica para que o Darwin pudesse escrever a sua teoria, chamada de teoria da evolução. O que chama muita atenção, né, do Darwin foi na ilha de Galápagos, então lá no Equador, na ilha de Galápagos. Uma ilha, galera, que tem lá, né, na verdade são 13 ilhas. O que Darwin observou, gente? O Darwin observou uma espécie de ave, que a gente chama lá de tentilhões de Galápagos, e que essas aves, elas tinham alguma semelhança. Elas eram parecidas. O que basicamente mudava era o formato do bico. Então ele observou que o formato do bico mudava e ao observar ele falou assim, cara, 13 ilhas, talvez quando em algum momento já foi uma única ilha, né? Então quando foi uma única ilha, provavelmente tinha um único ancestral. Um ancestral comum a essas 13 espécies aqui, né? E que ao longo do tempo, essa massa, né, de terra ela se divide em 13 fatias, em 13 pedaços. E aí o que acontece? Uma determinada ilha, o que tem mais de alimento? Talvez seja brotos, na outra ilha seja frutos, na outra ilha seja raízes. E aí, galera, o tipo de bico faz diferença. O ambiente ele vai acabar selecionando aquele tipo de bico que é mais apto para aquela situação, certo? Então, uma questão de uma pressão seletiva do próprio ambiente, selecionando, que tipo de bico é mais favorável para essa ilha aqui? Que tipo de bico é mais favorável para outra ilha? Ok? É bico para se alimentar de semente, é bico para se alimentar de raízes, certo? Então, ele fala de um ancestral o quê? Um ancestral comum. Muita gente às vezes interpreta o Darwin de maneira errada, né? Como se Darwin estivesse falando de uma anagênese. O que é anagênese, gente? Olha só, anagênese é você pensar que eu tenho aqui uma espécie A, eu tenho aqui uma espécie B, eu tenho aqui uma espécie C. É você imaginar que a espécie B surge a partir da espécie A, que a espécie
C surge a partir da espécie C. A espécie C surge a partir da espécie B e a espécie B surge a partir da espécie A. Isso daqui é a anagênese. É aquela ideia, galera, que a gente vê muito, né? Do macaco e de repente lá vai tendo o ser humano. Essa é uma ideia de anagênese. Na verdade, o Darwin não fala de uma anagênese. Darwin diz que existe um parentesco entre homens e macacos. Então, em nenhum momento o Darwin vai dizer que nós viemos dos macacos. O Darwin vai dizer que nós temos um ancestral comum, certo? Ele fala de uma ancestralidade comum. E a partir desse ancestral comum, teria surgido uma espécie A, teria surgido uma espécie B e teria surgido aqui uma espécie C, certo? Então, o que Darwin vai falar, na verdade, é que existe um parentesco entre homens e macacos. Vamos imaginar que os homens sejam aqui, né, a letra C e os macacos a letra B, mas que eles não, né, o homem não teria vindo do macaco, mas que tem aqui um grau de parentesco, certo? Então, Ilha de Galápagos, né, a questão de falar de uma ancestralidade comum e da seleção natural é o que deu norte, né, o que vai guiar aí os estudos do Darwin, certo? Se perguntasse para o Darwin, legal, Darwin, como que, né, você explica a situação aqui das girafas, né? Tem girafa de pescoço curto, tem girafa de pescoço longo. Conta aí para nós, Darwin, como que você explica essa situação? O Darwin diria o seguinte, olha, na verdade existem girafas de pescoço curto e já existem girafas de pescoço longo, já existe. E aí, o que é mais vantajoso? Ter pescoço comprido, porque tendo pescoço comprido eu consigo visualizar se tem algum predador querendo me comer, certo? Outra coisa, tendo o pescoço comprido, eu consigo me alimentar melhor. Essa girafa consegue obter o quê? O alimento mais facilmente. Então parece ser uma vantagem seletiva, né, uma questão de adaptação, ter um pescoço comprido. Então o Darwin explicaria exatamente assim, né? O Lamarck falou que de tanto forçar o pescoço desenvolve. O Darwin diz, olha, já existe girafa de pescoço curto, já existe girafa de pescoço comprido, e o ambiente vai selecionar o quê? O ambiente seleciona. Cuidado, tá, gente? Eu vejo muito aluno às vezes falando que, professor, o Darwin falou que o ambiente seleciona o mais forte. Não é o mais forte. Se você pensa assim, inclusive, na verdade, você nem deveria estar aqui hoje, né? Por quê, professor? Porque nós ganhamos uma batalha, né? A nossa espécie Homo sapiens, nós ganhamos uma batalha em relação aos Homo de Neandertal. E o Homo de Neandertal, gente, eles eram mais fortes do que a gente. E nós estamos aqui, eles não estão mais. Então não é o mais forte que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Veja, estamos vivendo um momento de pandemia mundial, né? O que é uma pandemia? É uma doença que atinge todo mundo, certo? Todo mundo. Pandemia quer dizer todo mundo, certo? Então, quem sobrevive? Lógico, tem a questão da sorte, professor, de não pegar a doença, de quem está em isolamento. Sim, tem essa questão também, certo? Mas quem sobrevive é quem melhor se adapta às mudanças. Nós estamos vivendo, estamos sentindo na pele uma questão de adaptação. Eu mesmo, né, se não fosse essa questão de pandemia, talvez eu estivesse agora na frente de uma sala de aula presencial e não numa videoaula aqui com vocês, certo? Então é uma questão de estar se adaptando a essas mudanças. Então o Darwin fala de uma seleção natural. Quem sobrevive? Sobrevive o mais apto. É quem se adapta melhor às mudanças. E nem sempre o mais forte é o que sobrevive, certo? Nem sempre é o mais inteligente que sobrevive. É o que melhor se adapta às mudanças. Legal? Então Darwin, ele volta, né? 1831 foi a viagem, 1836 ele volta da viagem, só que só vai publicar a sua obra em 1859. Galera, olha só que doido, né? Se você tivesse feito um estudo, você ia demorar tanto tempo assim para lançar teu estudo? Ele volta em 1836, mas ele só publica o trabalho dele em 1859. Então nós temos aqui, na verdade, algumas hipóteses. Por que Darwin demorou tanto tempo para publicar o estudo dele, né? Um trabalho chamado A Origem das Espécies. A gente acredita, galera, porque ele era de uma família muito reconhecida na cidade, né? Na época. Tinha um reconhecimento muito grande. E ao mesmo tempo, né, uma família católica, principalmente a sua esposa, a famosa Emma, né? A Emma de uma família também católica. E talvez ele tinha ali algum receio de publicar as suas ideias e isso poder bater de frente com as ideias da igreja. Professor, mas se ele tinha medo, por que ele publicou em 1859? Talvez ele poderia ter segurado isso, né? Ele publica, gente, porque um outro cientista, né, o Wallace, estava
chegando às mesmas conclusões que o Darwin. Se o Darwin não tivesse publicado o trabalho dele, o Wallace, talvez a gente estivesse falando mais do Wallace hoje do que do Darwin, ok? Até alguns cientistas, alguns especialistas, eles dizem que, na verdade, a teoria da evolução não é só do Charles Darwin, mas é de Darwin e o Wallace, porque o Wallace também contribuiu com umas ideias bem legais aí em relação à evolução. Legal? Mas o Darwin, então, ele corre publicar as ideias dele com medo que o Wallace publique antes. Então, em 1859, ele se vê forçado a publicar ali o seu estudo. Beleza? Uma curiosidade, tá, gente? Na verdade, nem Darwin nem Lamarck falam de girafas nos seus estudos. A gente usa a girafa porque é uma ideia didática de poder explicar para vocês as ideias do Lamarck, as ideias do Darwin. Na verdade, um jornalista da época, para facilitar, olha só a importância, né, do jornalismo, aí, de trazer uma forma de simplificar um estudo, ele usa a ideia da girafa. E ficou tão legal essa explicação que a gente usa até hoje, né, oficial aí nos livros didáticos, para falar para vocês. Para o Darwin e para o Lamarck, então, para o Darwin, o ambiente é um fator de seleção. Para o Lamarck, o ambiente provoca as mudanças, enquanto para o Darwin o ambiente seleciona, para o Lamarck o ambiente ele é um agente indutor de mudança, ele provoca mudanças. Anota isso por gentileza, galera. Até vou sair daqui se você quiser fazer um print na tela. Para o Darwin, o ambiente seleciona, para o Lamarck o ambiente provoca mudança. Bora lá então? 2 exercícios aí para a gente fechar esse capítulo. Esse capítulo não, mas essa videoaula, né? Então, vamos lá. Após uma aula sobre a teoria evolutiva de Darwin, Wallace, lembra que eu falei para vocês? Ó, os autores até falam do Wallace, Darwin e Wallace. 5 estudantes discutiram sobre o tema e cada um chegou a uma conclusão sobre as adaptações encontradas em algumas espécies de animais. Lucas, as espécies animais tiveram que se adequar ao meio ambiente para sobreviver. E foi assim que as características adaptativas favoráveis foram surgindo. A ideia é do Lucas. Bernardo, o meio ambiente escolheu os seres vivos mais aptos e assim muitas espécies, como os insetos, formaram as asas para atender a essa escolha. Cara, formaram asas para atender uma escolha, né? Me parece uma ideia ali lamarquista, né? Então vamos lá. Camila, a seleção natural impôs às espécies animais que se modificassem. Cara, impôs que elas se modificassem, também está falando de ideia lamarquista, né? E dessa forma, elas sobreviveram, caso contrário, teriam sido eliminadas. Então, por enquanto, ideias lamarquistas, né, gente? A Karen, os animais com características favoráveis tinham maior chance de sobrevivência e de reprodução. E essas características foram transmitidas aos descendentes. Legal, né, gente? O que Karen fala vai de acordo com as ideias do Darwin. Tatiana, animais, como os peixes, possuem adaptações semelhantes, uma vez que tinham as mesmas necessidades de sobrevivência na água e, por seleção natural, geraram filhotes semelhantes. Então também uma ideia aí interessante em relação da Tatiana, só que ela não descreve tão bem quanto a Karen descreveu aqui. Ó. Aí ele pergunta, o conceito da teoria de Darwin, o Wallace, foi corretamente apresentado por... Eu concordo aqui com a Karen, ó, os animais com características favoráveis tinham maior chance de sobrevivência e se reproduziam mais, e essas características foram transmitidas aos descendentes. Então quem realmente fala de uma ideia, né, em relação à teoria de Darwin e de Wallace foi a Karen, né? Foi a Karen. Quem chegou mais perto aqui foi a Tatiana, né? Animais como os peixes possuem adaptações semelhantes, uma vez que tinham as mesmas necessidades de sobrevivência na água. A gente pode ter peixes com características muito diferentes na água, né, gente? Peixes cartilaginosos, peixes ósseos. Peixe cartilaginoso excreta ali a questão da ureia, né? Tem lá a situação da uremia fisiológica. Peixe ósseo excreta amônia, então eles têm ali talvez a mesma necessidade, né? Mas não descreve tão bem como Karen descreveu as ideias de Darwin e de Wallace. Show? Vamos lá então para mais um exercício. O avanço da medicina é responsável pelo aumento da expectativa de vida de muitas pessoas portadoras de genes que causam doenças graves. Assim podemos dizer que a medicina, cara, olha só, né? A medicina, ela possibilita pra gente remédios, medicamentos, cura de determinadas doenças que provavelmente iriam ser capazes aí de nos matar, certo? Uma vez que eu tenho lá um remédio para uma
necessidade minha, esse remédio talvez ele me ajude, né, a escapar da seleção natural. Então, o avanço da medicina é responsável por aumento da expectativa de vida. Talvez muitas pessoas que iriam morrer acabam sobrevivendo por conta da medicina, certo? Então, assim, podemos dizer que a medicina ela vai contra a seleção natural, prejudicando a permanência da espécie humana? Não, na verdade ela ajuda na permanência da espécie humana. Vai contra a seleção natural? Ela vai contra, porque a seleção natural ela seleciona o mais apto, né? E mais uma vez que eu tenho remédio, talvez eu não sou mais apto, mas com o medicamento eu posso ir mais longe, né? Vai contra a ideia da seleção natural, ok? Favorecendo a permanência da espécie humana. Então essa alternativa é a alternativa aí correta, certo? Vai contra o processo de mutação? Não. Um detalhe, quero que você anote aí por gentileza. Darwin não falou nada sobre genética, galera. Darwin não falou nada sobre genética. Até porque, se eu traçar aqui uma linha do tempo, vocês vão perceber que ao mesmo tempo que Darwin está falando, está estudando a teoria da evolução, você tem aqui o Mendel estudando o quê? Estudando a genética, certo? Uma linha meio paralela aqui. Então não tinha ainda as ideias da genética. Tanto é, né, que Mendel até morre desconhecido, ele só vai ter reconhecimento depois da sua morte, certo? Mais ou menos a mesma época aqui, você tem a teoria da evolução correndo solta, né, o Darwin estudando e tal, e a genética também começando ali, né, com as suas primeiras leis da genética lá com o Gregor Mendel. Legal? Então, Darwin não fala nada de mutação. Darwin não fala nada de mutação. Se perguntasse para o Darwin, tá legal, Darwin, mas como surgiu a primeira girafa de pescoço comprido? O Darwin ficaria sem resposta. Ele dizia, não sei. Como surge a variabilidade genética? Darwin não soube falar nada sobre isso. Talvez ficou aí, né, um buraco no estudo do Darwin. Que buraco é esse, professor? O buraco dele não ter, né, conseguido explicar. Tá, tem girafa de pescoço comprido e girafa de pescoço curto. Mas como surgiu a primeira girafa de pescoço comprido? O Darwin não soube falar, certo? Então Darwin não fala nada de genética, não fala nada de mutação. Isso é pegadinha, tá, gente? Darwin não fala nada de variabilidade genética. Então, tem sido favorável a seleção natural? Não, ela não tem sido favorável, ela vai contra. Então, a alternativa B é a alternativa que responde esse exercício. Finalizamos assim mais uma videoaula, né? Até a próxima aula. Um grande abraço, gente. Tchau!